Olá! Como memorizar palavras de um vocabulário erudito? Colocamos aqui o que, ou seja, para que a sua memória funcione melhor, ao registrar em sua mente as informações de um determinado assunto, primeiro você determina muito bem o que. Quanto melhor ele estiver esquematizado e organizado, ficará menos difícil e menos complicado de resgatá-lo. Portanto, selecionamos aqui as seguintes palavras: deletério, mundícia, inúpito, inexequível, quirapsia, inexpugnável, inaudito, brandíloco, escorreito, ígido, írrito, diligente, lucubrante, figulino, ortolexia, pugilo, externo, indubitável, panegírico e andurrial. Então, determinado o que, vejamos aqui onde vamos memorizar. Observe que poderíamos usar um caderno, uma folha de papel onde podemos esquematizar essas palavras, um quadro negro ou então aqui. Selecionamos esta imagem com esta moça e uma igreja atrás, que agrada aos olhos, principalmente pelas formas, as cores. Quando chama bem a atenção, poderá despertar a nossa curiosidade. Quando a curiosidade é despertada, o interesse ou a vontade em saber ocorre naturalmente. Vejamos o como. Vamos então transferir as palavras listadas, as 20 palavras, cada qual endereçada em um ponto desta imagem. Feito o mapeamento, vamos indicando pelo menos uma de suas acepções. Portanto, apagamos aqui e também as palavras. Começamos por aqui, olha, neste canto inferior direito, com a palavra deletério, nocivo. Aqui no vestido da moça, mundícia, limpeza ou asseio. Inúpito, solteiro. Inexequível, aquilo que não se pode executar, ou aquilo que é irrealizável. Veja, quirapsia é a massagem feita com as mãos. Pode ser a massagem ou a fricção. Inexpugnável, invencível, inaudito é aquilo que é extraordinário, prodigioso, milagroso, aquilo de que nunca se ouviu dizer. Brandíloco é a pessoa que tem a voz branda. Escorreito é sem defeito, que é correto. Ígido, sadio, saudável. Írrito, aquilo que é nulo, que não produz efeito. Diligente é quem é cuidadoso, cauteloso, prudente. Lucubrante é aquilo que exige reflexão ou meditação. Figulino é aquilo que diz respeito ao barro, ou seja, aquilo que é modelável ou moldável. O tijolo, por exemplo, as telhas, quando de barro, são objetos figulinos. Ortolexia significa a arte da boa dicção ou a pronúncia correta das palavras de acordo com as ideias que se quer expressar. Pugilo, punhado, pequena porção. Pugilo vem do latim que significa punho, daí o pugilismo. O boxe, por exemplo, é um pugilismo. Externo, observe com H, diz respeito ao dia de ontem. Indubitável
é aquilo que não existe dúvida, ou seja, que é incontestável, indiscutível. Panegírico. O orador, então, faz um panegírico a alguém, ou seja, um elogio solene. Andurrial. Lugar público e sujo, ou seja, por onde passam muitas pessoas. Vejamos o conjunto das 20 palavras, observando a trajetória adotada e reavivando os significados. Deletério, nocivo, ou seja, aquilo que faz mal à saúde. Mundícia é o contrário de imundícia, que é sujeira. Então, mundícia, limpeza ou asseio. Inúpto é quem é celibatário, quem decidiu não se casar ou quem se mantém solteiro. É diferente de inúbil. Inúbil é quem não está em idade de se casar. E aqui é inúpto. Inexequível, irrealizável. Quirapsia. Quiros do grego significa mão e psia significa massagem ou fricção. Então, quirapsia, fricção ou massagem das mãos. Inexpugnável é aquilo que não se consegue vencer. Invencível. Inaudito. Observe que a gente conhece bem aquilo que é inédito. Inédito é aquilo que nunca foi visto ou que é novo. Inaudito é aquilo que é extraordinário por nunca se ter ouvido dizer. Brandíloquo. Quem fala docemente, com a voz branda. Tem, por exemplo, o doctíloquo. É quem fala de modo doutoral. Escorreito, então é o modo como alguém se expressa, ou seja, o modo correto. Ígido, um saudável, sadio, que tem uma saúde robusta. Írrito, aquilo que é ilegal por ser nulo. Diligente, observe que tem dirigente, é quem dirige, e o diligente é quem é cuidadoso. Lucubrante vem do verbo lucubrar. Lucubrar é estudar à noite sob luz artificial, com muito esforço, muita reflexão sobre determinado assunto ou ideia. Então, lucubrante é aquilo que exige muita dedicação e reflexão. Figulino, aquilo que é moldável ou modelável. Ortolexia. Léxico significa a maneira de expressar as palavras. O orto, correto, a maneira correta de se pronunciar as palavras. Então, ortolexia é a arte da dicção. Punhado, que pegamos com o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Externo. Observe que conhecemos bem externo com X, sem o H, que é o contrário de interno. E aqui diz respeito à véspera, ou seja, ao dia de ontem. Indubitável, ou seja, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, indiscutível ou incontestável. Panegírico é um elogio solene, é um lugar público e sujo. Observe que dispusemos em uma trajetória, começando em deletério e chegando a andurrial. Apagamos aqui. Pelas iniciais, tente recordar cada palavra. Nós daremos um tempo para que você tente responder. Deletério, mundícia, inúpto, inexequível, quirapsia, inexpugnável, inaudito, brandíloquo, escorreito, ígido, írrito,
diligente, lucubrante, figulino, ortolexia, pugilo, externo, indubitável, panegírico, andurrial. Agora, pelos símbolos, você vai tentar recordar as 20 palavras. E vamos sempre confirmar, dando um tempo para que você responda. Veja: deletério, mundícia, inúbito, inexequível, quirapsia, inexpugnável, inaudito, brandíloco, escorreito, ígido, írrito, diligente, lucubrante, figulino, ortolexia, pugilo, externo, indubitável, panegírico, andurrial. Olhando para este quadro negro ou fechando os olhos, tente se lembrar com os olhos da mente, ou seja, com os olhos da imaginação. Aqui nós faremos o contrário. Começaremos com andurrial e chegaremos a deletério. A 20ª é andurrial, panegírico, indubitável, externo, pugilo, ortolexia, figulino, lucubrante, diligente, írrito, ígido, escorreito, brandíloco, inaudito, inexpugnável, quirapsia, inexequível, inúbito, mundícia, deletério. Aprenda mais e melhor. O aprender mais é em quantidade e o melhor é a qualidade. Ou seja, como você ser eficiente quanto à quantidade, aprendendo mais, e eficaz no que diz respeito à qualidade do que você aprende. Mostramos aqui um pequeno conjunto de palavras de um vocabulário erudito, como você guardá-las na sua memória para sabê-las bem. A gente gosta daquilo que se lembra. E quanto melhor for a lembrança daquilo que aprendemos, mais quereremos saber. Somos o professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.